horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez, na presença do nosso Deus, nós estamos reunidos como igreja para louvar o seu nome.
Eu quero ler dois versículos que se encontram aqui no Salmo número 29. Diz assim a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos reunidos mais uma vez e vamos louvar o nosso Deus. Vamos oferecer as nossas vidas diante dele, buscar a sua presença, buscar a sabedoria que vem do alto. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os olhos. Nós vamos invocar a presença do nosso Deus nesse momento. Nós precisamos do nosso Deus, nossos irmãos, meus irmãos. Nós precisamos estar diante dele todos os dias, todos os momentos, porque somos fracos, somos pecadores e necessitamos da ajuda de Deus para que tenhamos uma vida de vitória, uma vida íntegra, uma vida de sabedoria neste mundo de tantas dificuldades, de tanta maldade, um mundo que tem assolado as nossas vidas, e nós precisamos buscar a presença do nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, porque podemos contar com a tua ajuda, com a tua presença, com o Senhor ajudando a passarmos os nossos dias neste mundo tão difícil, Senhor. Nós queremos te agradecer, a Deus, por este dia que o Senhor nos concedeu, um dia que pudemos levantar e trabalhar, fazer as nossas coisas, ó Deus, e sentirmos a tua presença neste dia, Senhor, em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida dos nossos familiares, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, pela tua orientação, ó Deus, e porque temos sentido, Senhor, a tua presença em nossas vidas, o teu cuidado com cada um de nós. E nessa noite, Deus amado, queremos, em nome de Jesus, oferecer as nossas vidas diante de ti e te pedir que o Senhor continue, Senhor, a nos abençoar. Nós queremos oferecer um culto de louvor ao Senhor, porque nós somos devedores a Deus. E nós te pedimos que o Senhor venha atender as nossas petições, o Senhor venha atender, Senhor, as nossas orações, que o Senhor venha continuar a cuidar de cada um de nós, ó Deus. Colocamos a tua igreja diante de ti nesse momento, que está reunida nesta hora, Senhor, para louvar o teu nome, para buscar a tua presença, para buscar as tuas orientações, para buscar a tua palavra, Senhor. Venha falar conosco, venha falar com cada um dos nossos irmãos, Senhor. Que a tua palavra nesta noite venha fortalecer as nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos viver uma vida de obediência diante de ti, Senhor. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra,
Graça e paz, meus irmãos. Eu vou estar lendo aqui em Tiago, capítulo 1, 3 versículos. O 2, o 3 e o 4, que diz assim. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Que Deus abençoe essa palavra. Aqui Tiago fala que nós devemos ter sempre alegria nas lutas, porque a luta muitas vezes aumenta a nossa fé, e nós cremos no Deus invisível que está presente em nossos corações. Vamos orar. Santo Eterno Deus, nós te louvamos por mais um dia, Senhor. Nós te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pelo pão de cada dia. Nós te louvamos pela nossa saúde, pelo cuidado, Senhor, que tu teve, Senhor, a cada um de nós. Neste momento, Pai, quero te pedir, Senhor, pelos meus irmãos, Senhor, que neste momento estão reunidos em seus lares. Eu te peço, Pai, que a tua presença, Senhor, esteja em cada cômodo do seu lar, Senhor, em seus corações, Pai. Pedimos também, Senhor, pelas pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor. Mas a tua palavra, Senhor, diz que no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso nós cremos, Pai, que tu está ao nosso lado, e eu sei, Senhor, que tu não vai dar nada aquilo que nós não podemos suportar. Pedimos para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor, de saúde, de desemprego, Pai. Ô, Senhor, põe a tua mão sobre essas pessoas, Pai, que eles possam, Senhor, alcançar seus objetivos, para que tu seja glorificado, Pai. Pedimos pela nossa igreja de Vila Formosa, pelos nossos irmãos, Senhor, no momento, Senhor, que estão passando, sem poder estarmos juntos para te louvar, te adorar, mas eu creio que isso vai ser passageiro, que o ano que vem, Pai, nós possamos estar superando toda essa dificuldade, e que nós possamos estarmos juntos para te louvar, te adorar, e aquela comunhão gostosa com o nosso irmão. Abençoe, Senhor, cada irmão. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão participando deste culto. Pedimos pela tua palavra, Senhor, que vai ser administrada nessa noite, Pai. Que a tua palavra possa estar invadindo nossos corações. Essa palavra, Senhor, que diz que ela é mais desejável do que o puro ouro e mais doce do que o mel. Que nós possamos estar sempre desejando essa palavra, que nós possamos estar sempre deliciando dela, Senhor. Fique conosco, Pai, e nos perdoa nossos pecados, somos pecadores e somos totalmente dependentes de Ti. É que te pedimos, não que merecemos, mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada irmão. As palavras de Jesus, eterno Rei, aquele que vier a mim, eu não desprezarei, eu não desprezarei, eu não desprezarei, aquele que vier a mim, eu não desprezarei. Preciosa
São muitas as hipóteses sobre o que seria esse espinho na carne mencionado pelo apóstolo Paulo. Alguns têm mencionado que seria uma enfermidade que afetaria os olhos do apóstolo Paulo, enfermidade com a qual ele lutou durante todo o seu ministério. Outros têm levantado a hipótese de uma doença de pele. Outros ainda levantam a hipótese de que seria uma epilepsia, e isso causava dificuldades também para o apóstolo Paulo. Deus preferiu que nós não soubéssemos de que se tratava, exatamente o que era o espinho na carne, mas por meio daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, ficou claro o sentido, ficou claro o propósito que esse espinho cumpriu na vida do apóstolo Paulo. O espinho significa qualquer condição ou doença que envolva sofrimento, da qual Deus prefere não nos livrar, prefere não remover esse espinho da nossa vida, porque Ele está cumprindo uma função que é mais importante do que o bem-estar físico ou o bem-estar num sentido mais geral, como alguma coisa que signifique ausência de sofrimento na nossa vida. Espinhos na carne são necessários para que não nos esqueçamos da nossa vulnerabilidade, para que não nos esqueçamos da nossa fragilidade, para que sejamos lembrados, ainda que muitas vezes de um modo incômodo, que nós somos humanos, que nós somos seres que contam com uma condição de fragilidade em sua existência, e por isso mesmo nós devemos buscar entender a nossa dependência da graça de Deus. A fraqueza, ou o chamado espinho, que Paulo mencionou, não é um pecado, não é um vício de caráter, alguma coisa que, segundo a palavra de Deus, possa ser abandonado. Não se trata disso, não é algo como, por exemplo, mentir, roubar ou jogar compulsivamente, um pecado que seja cometido. Não se trata disso. A fraqueza é qualquer limitação, um ponto de vulnerabilidade que você herdou ou que você adquiriu no decorrer da sua vida, mas não está ao seu alcance os meios para alterar isso, para modificar essa realidade que envolve a sua vida. Dependendo do modo como você lide com a sua fraqueza, ela poderá ou não levá-lo a pecados, poderá ou não levá-lo à quebra de determinados mandamentos da lei de Deus. É um mensageiro de Satanás, o adversário de Deus, porque o tempo todo sussurra no seu ouvido: se Deus o amasse, Deus o livraria dessa vulnerabilidade. Se Deus fosse de fato bondoso, Ele não permitiria que você carregasse esse fardo, que você passasse por essa aflição na sua vida. Uma fraqueza, uma vulnerabilidade não é um pecado e nem é decorrência do pecado, mas é um limite, seja um limite social, um limite existencial, e o modo como você lida com essa vulnerabilidade, o modo como você lida com esse limite, fará com que você se afaste de Deus, com que você se distancie de Deus, ou com que você se aproxime de Deus. E mais do que isso ainda, não só o levará a um conhecimento maior de Deus, como levou o apóstolo Paulo quando ouviu de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poderá levá-lo a um conhecimento maior de Deus e maior comunhão com Deus, como poderá levá-lo também a um conhecimento maior a seu próprio respeito, um conhecimento de si mesmo. Quando sou fraco, então é que sou forte, disse o apóstolo Paulo, evidenciando o seu crescimento no autoconhecimento. Disse para vocês que uma vulnerabilidade é algo que você herdou, ou que você adquiriu,
ao longo da sua vida, que chegou até você ao longo da sua vida e que você não tem meios para alterá-la. Por isso, você precisa aprender não só a conviver com esta vulnerabilidade, mas você precisa aprender a transformá-la numa força na sua vida, num impulso na sua vida. Deixe-me explicar isso um pouco melhor para você. Uma fraqueza, nesse sentido, pode ser uma limitação, uma vulnerabilidade. Por exemplo, uma limitação física, alguma enfermidade, algum problema do ponto de vista físico que você tenha. Pode ser uma limitação emocional, algum trauma sofrido que sempre o visita e que, de algum modo, contribui para criar dificuldades na sua vida. Pode ser também uma limitação de habilidades, quando você sabe que determinadas habilidades você não possui. Pode ser uma limitação de origem. Você deve se lembrar que quando Jesus começou a circular no seu ministério, ele teve de ouvir: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa boa daquela região, pode ser um estigma ligado à sua origem, seja a geografia ou quem são os seus pais, qual é a sua etnia, pode ser alguma limitação ligada à sua origem. Disse para vocês que uma vulnerabilidade é algo que você herdou ou que você adquiriu e não tem meios de alterar, mas isso não significa que Deus não possa abençoá-lo. E mais do que isso, não significa que Deus não possa usá-lo, não possa usá-la com esta vulnerabilidade para abençoar a vida de outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas, visitadas pela graça de Deus. É isso que nós aprendemos com o espinho na carne, com o qual o apóstolo Paulo lutou na sua vida. Paulo foi visitado pela graça de Deus. Ele foi o que foi pela graça de Deus. Ele pregou a graça de Deus, ele viveu a graça de Deus, ele amou a graça de Deus, ele foi o apóstolo da graça de Deus, o proclamador da graça de Deus. E você? Como você lida com a sua vulnerabilidade? Como você lida com aquilo que você não pode alterar na sua vida, você gostaria que fosse removido da sua vida? Você já experimentou a graça de Deus na sua vulnerabilidade? Nesse ponto que é tido como o ponto que o incomoda, como o ponto que traz sofrimento para a sua vida? Deixe-me dar mais um passo com você na compreensão desse texto que nós acabamos de ler. O que foi que levou o apóstolo Paulo à exposição de sua vulnerabilidade? Você já pensou nisso ao ler essa passagem que é bem conhecida de todos nós? O apóstolo Paulo, ele havia fundado a igreja de Corinto. Aquela comunidade havia nascido naquela cidade pela instrumentalidade do ministério do apóstolo Paulo. Mas, tão logo ele deixou aquela igreja e partiu para outros campos missionários, surgiu naquela igreja um grupo de pessoas, um grupo de líderes que começou a questionar a autoridade apostólica de Paulo. Eles tratavam Paulo, na verdade, com desprezo, com desdém, com chacota, usando os termos que circulam nos nossos dias. Nós poderíamos dizer que eles pegavam pesado com o apóstolo Paulo naquilo que diziam a respeito do apóstolo Paulo para as outras pessoas que pertenciam àquela igreja. Como é que eu sei disso? Por aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para eles, aquilo que Paulo dizia que sabia que eles estavam dizendo a respeito dele. Você tem aí na tela o que diz o apóstolo Paulo. As cartas com efeito dizem, ou seja, os críticos do apóstolo Paulo, as cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Na versão internacional, pois alguns dizem,
as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. O que se pode deduzir desse comentário que faziam a respeito do apóstolo Paulo é que ele, do ponto de vista da aparência, era uma pessoa que não impressionava. Talvez fosse aquela pessoa que numa sala de reuniões não seria o líder para o qual as pessoas olhariam quando entrassem na sala de reuniões. Há um episódio curioso a respeito do apóstolo Paulo, relatado no 14º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que nos dá uma ideia sobre a aparência do apóstolo Paulo e até mesmo sobre a sua eloquência. Paulo e Barnabé, é esse o episódio ao qual me refiro, Paulo e Barnabé estão pregando numa cidade do Império Romano chamada Listra. Lá havia um templo ao principal deus do panteão romano, Júpiter, que na mitologia grega corresponderia a Zeus. Nessa cidade, o apóstolo Paulo encontra-se com um homem que era aleijado desde o nascimento. E esse homem implora para que o apóstolo Paulo ore por ele. E Paulo ora em favor desse homem e aquela oração é respondida e o homem é curado. E uma grande comoção toma conta daquela cidade, as pessoas ficam impressionadas com a cura daquele homem que era doente desde o seu nascimento. E o que é que os moradores da cidade de Listra fizeram? Aqueles que cultuavam no templo do deus Júpiter. Veja comigo na tela Atos 14, versículos 11 e 12. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O que é interessante nesse texto é que os moradores da cidade de Listra, eles olharam para Barnabé e Paulo e disseram: Barnabé é o Deus principal. Barnabé é Júpiter, Barnabé é o Deus dos deuses, e esse outro que fez a oração é o mensageiro do Deus principal, ele é Mercúrio, mas Barnabé é o Deus principal. Como é que chegaram a essa conclusão? Pela aparência dos dois. A aparência de Paulo não impressionava num primeiro contato. É isso que nós deduzimos dessa passagem, de outras passagens que são mencionadas na carta aos Coríntios, nesse debate que ele fazia com a liderança da igreja de Corinto. Agora, isso é fundamental que você retenha nessa exposição. Paulo não expôs a sua vulnerabilidade, ele não expôs a sua fraqueza porque estivesse incentivando a igreja de Corinto a um culto à personalidade. A lógica de Paulo não era chamar atenção para si, não era chamar atenção para o seu ministério, para as suas experiências, mas para a pessoa e para a obra de Cristo. Paulo escreve a segunda carta para estabelecer um diálogo com aquela igreja e levá-la novamente para o evangelho de Cristo e para a centralidade de Cristo. É nesse contexto que ele conta um pouco da sua experiência pessoal. E ele faz isso claramente constrangido, em alguns momentos revelando também uma ponta de ironia, de contrariedade. É, por exemplo, quando ele menciona o seu arrebatamento ao céu, e ele o faz na terceira pessoa. Ele também é relutante em mencionar isso, e isso fica claro quando ele diz que foi há 14 anos. Ele esperou 14 anos para contar isso. Ele não contou isso no dia seguinte, na semana seguinte, não deu testemunho no culto do domingo seguinte, mas ele tratou isso sempre com muita reserva, sempre com muito cuidado. Por que Paulo fazia isso? Porque esse era o jeito de Paulo agir no seu ministério. 2 Coríntios 4, 5 diz assim: porque não
nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Uma vez que entendemos isso, ou seja, o contexto que levou Paulo ao compartilhamento da sua vulnerabilidade, nós podemos ir adiante. E no nosso tema nesse mês, extrair quais são as lições, quais são os ensinos que podemos aplicar para a nossa vida dessa revelação do apóstolo Paulo da sua vulnerabilidade. Eu quero compartilhar com vocês duas coisas a respeito da vulnerabilidade do apóstolo Paulo que nós podemos aplicar à nossa vida. E a primeira delas é a seguinte: é libertador assumir suas vulnerabilidades. É isso que nós aprendemos com Paulo e com aquilo que as Escrituras ensinam a respeito desse tema. É mais fácil negar as nossas fraquezas. É mais fácil negá-las do que admiti-las. Afinal, nós vivemos num mundo que elogia os fortes, no mundo da aparência, no mundo em que se busca a perfeição, onde as pessoas querem se apresentar como invencíveis, onde as pessoas são incentivadas a que sejam cheias de autoconfiança. O problema é que todos os seres humanos, todos sem exceção, possuem alguma vulnerabilidade, possuem alguma fraqueza, possuem algum ponto em que demonstram a sua fragilidade. A mitologia grega assumiu esta verdade na história conhecida do personagem Aquiles. Conta a mitologia que esse herói, Aquiles, ele foi banhado por sua mãe, Tétis, num rio sagrado, e isso o tornou invulnerável aos seus inimigos, um verdadeiro herói. Mas a sua mãe, Tétis, para banhá-lo, o teria segurado pelo calcanhar, e ele foi imerso no rio sagrado, e dali saiu totalmente invulnerável, exceto pelo lugar onde a sua mãe o havia segurado, ou seja, o calcanhar. E na sua batalha, na cidade de Troia, foi exatamente no calcanhar de Aquiles que uma flecha foi se instalar, que uma flecha o alcançou, o atingiu. Daí a expressão, o calcanhar de Aquiles, como sinônimo de ponto de vulnerabilidade, de fraqueza, de lugar onde uma pessoa pode ser atingida e, sendo atingida, pode ser abatida por conta da sua vulnerabilidade. Todo ser humano possui uma fraqueza, algum ponto de vulnerabilidade, ensina essa tradição, ensina esse mito. A estratégia humana diante disso é esconder as fraquezas, colocá-las nas sombras. Só que isso dá um trabalho enorme, consome uma energia descomunal. Nós nos sentimos sem energia, sem disposição para outras tarefas quando nós temos de algum modo, tratar de empurrar para as sombras a nossa vulnerabilidade. A graça de Deus chega e muda isso, transforma isso. A graça de Deus o ajuda a lidar com a vulnerabilidade, dizendo para si mesmo, em primeiro lugar, mas de algum modo também fazendo com que isso chegue aos outros. Sim, é verdade, eu sou fraco, eu sou vulnerável, mas o meu Deus é forte. É verdade, eu não sou perfeito, mas o meu Deus é perfeito e eu sou aceito por esse Deus perfeito com base na graça dele. Sim, eu sou fraco, mas o meu Deus me ama como eu sou. O meu Deus me ama exatamente nessa condição em que eu me encontro. Para impressionar os outros, nós precisamos esconder as nossas fraquezas. Mas para influenciar os outros, influenciá-los positivamente em direção ao amor de Deus e pelo amor de Deus, nós precisamos compartilhar as nossas fraquezas. Nós precisamos dividir as nossas vulnerabilidades. É impossível
aproximar-se genuinamente do coração de alguém, sem que você compartilhe a inteireza daquilo que você é, ou seja, a sua vulnerabilidade. Para impressionar uma pessoa é possível fazer isso de longe, mas para influenciar a sua vida, para levá-la à comunhão com Deus, você precisa despir-se, você precisa mostrar também as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. E a graça de Deus entra nessa história produzindo honestidade. Honestidade para que você, com a graça de Deus, tenha coragem de dizer como Paulo disse: pela graça de Deus sou o que sou. Não sou perfeito, sou vulnerável, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Por isso, assumir as vulnerabilidades é libertador. Tira um fardo, remove um peso da vida daquele que crê em Cristo Jesus. Mas não só é libertador, não apenas remove esse peso, mas é renovador, no sentido que insere no nosso coração, na nossa vida, nova energia, nova disposição. Veja o versículo 9 na versão internacional. Diz assim: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Este é mais um dos paradoxos da fé cristã. Não seria suficiente para o apóstolo Paulo resignar-se? Não seria suficiente para ele conformar-se com aquilo que ele vivia? Mas não é um exagero dizer que ele se alegrava nas suas fraquezas? Que ele descobriu que aquele espinho, que aquela vulnerabilidade, na verdade, seria um instrumento para que Deus o abençoasse ainda mais? Não é fanatismo isso, ou seja, uma espécie de alienação religiosa? Alguém que está, de algum modo, cegado pelas suas crenças? Não. Acredito que a confissão paulina não seja um gesto de alienação religiosa, que também não seja um gesto de covardia, de alguém que se acomodou, de alguém que desistiu de mudar alguma coisa na sua vida. Sob o ponto de vista do nosso tema, o que o apóstolo Paulo está ensinando é: se Deus não lhe dá o milagre que você pede a Ele, se Deus não responde às suas orações na direção que você suplica a Ele, removendo o espinho, alterando aquilo que é desagradável, a circunstância que o oprime, que o abate, removendo isso da sua vida, se Deus não lhe dá o milagre que você pede, é porque Ele deseja que você seja esse milagre. Ele deseja que a sua vida transmita a mensagem transformadora que Ele deseja levar ao mundo. E a sua vida será exatamente esse milagre para os outros. Muitas vezes Deus não muda uma circunstância desfavorável da sua vida, porque Ele quer que você seja mudado por meio dessa circunstância. E a mudança é tão profunda, ela tem tal extensão na sua vida, que Deus precisa desse recurso para efetuar essa mudança na sua vida. A alegria chega quando percebemos que as nossas fraquezas não são acidentes, tampouco são castigos divinos. Não, as fraquezas foram permitidas por Deus para que Ele pudesse manifestar em nossa vida o seu poder e pudesse manifestar o seu amor, ou como Paulo escreveu de modo tão magnífico: para que o poder de Cristo repouse sobre mim, para que o poder de Cristo esteja na minha vida. Se Deus contasse apenas com pessoas perfeitas, pessoas que
não conhecessem o espinho na carne para realizar a sua obra, pessoas que fossem invulneráveis, Deus nada teria feito no mundo, nada teria acontecido na história da salvação, porque nós não encontramos na Bíblia esse tipo de gente, mas nós encontramos gente machucada, gente com vulnerabilidades, pessoas que foram usadas por Deus, por exemplo, Moisés, de língua pesada, usado por Deus para ser o libertador do povo de Israel, ou Gideão, que espantado dizia que a sua família era a mais pobre naquele clã, mas ele foi usado por Deus para ser o libertador de Israel no período dos juízes, ou aqueles pescadores chamados por Jesus, homens incultos, se transformando em pregadores em Jerusalém, em líderes da igreja. Paulo, com toda a precisão, percebendo que Deus, o Pai, é o oleiro divino que molda aquilo que Ele quer a partir da vida dos seus servos, assim escreveu na segunda carta, capítulo 4, versículo 7. Diz assim o texto: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, vasos vulneráveis que se quebram. Lembre-se, Deus jamais fica limitado pelos nossos limites, pelas nossas vulnerabilidades. Deus não está limitado pelos nossos limites. Deus não quer usar para a sua glória apenas os nossos pontos fortes, aquelas atividades, tarefas, habilidades que nós podemos fazer e exercer e que nos enchem de orgulho, porque nos dão prazer e porque nós sabemos que fazemos bem estas coisas. Deus não quer usar apenas esses pontos fortes, mas Deus quer usar a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, o espinho que está na sua carne, para que com isso a glória dele seja produzida. Deus quer transformar as suas dores mais profundas em ministério para a glória dele, em ministração de conforto para a vida de outras pessoas, para que entendam que Deus está presente, mesmo quando todas as coisas não estão aparentemente no lugar correto. Não há sofrimento, não há vida sem sofrimento, mas não há sofrimento no qual a graça de Deus não possa manifestar-se e transformar este sofrimento num ministério, numa mensagem de conforto às outras pessoas. Termino. A escritora norte-americana Madeleine L'Engle, ela escreveu sobre vulnerabilidade algo muito, muito acertado. Ela diz assim: quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos, não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade, estar vivo é ser vulnerável, disse ela. Essa é uma ilusão que nós temos. Quando crescemos, não seremos mais vulneráveis, nos tornaremos invulneráveis. O homem que foi arrebatado ao céu, ainda em vida, o homem que ouviu coisas indizíveis, palavras inefáveis, esse homem carregava na sua carne um espinho, carregava a sua vulnerabilidade. O homem que orou em favor da cura de tantas pessoas e as viu sendo curadas de um modo extraordinário, esse homem orou por si mesmo, não uma, não duas, mas 3 vezes, e não teve a sua oração atendida. Mas ele ouviu: a minha graça te basta, porque o meu poder, Deus disse para ele, se aperfeiçoa na fraqueza. Esse homem, o apóstolo Paulo, ele escreveu
na outra carta, na primeira carta aos Coríntios: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas em reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Crescer, sob o ponto de vista existencial, não é tornar-se invulnerável. Crescer é assumir a sua vulnerabilidade, é assumir a sua fraqueza. Sabemos que estamos vivos, vivos para Deus, vivos para os outros, vivos para o mundo, para a vida ao nosso redor, quando nós abandonamos as nossas ilusões de invulnerabilidade e abraçamos de todo o coração, as nossas vulnerabilidades, o nosso espinho na carne, e o fazemos preservando a fé, a esperança e o amor. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas